Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Hoje é dia de falar, refletir, reclamar um pouco sobre Amor em Verona. E vamos à sinopse. Vamos na sinopse da Netflix. Após ser abandonada pelo namorado logo antes de uma viagem romântica para a Itália, Julie decide ir sozinha, mas encontra um estranho irritamente atraente na casa que alugou. Assim, gente, a gente vai começar falando de toda essa história já, dessa premissa já. Mas vamos primeiro explicar o comecinho, né? Sim, a história começa mostrando a Julie, né, que é professora. E ela é professora de criança, assim, criança, 8, 9 anos. E ela insiste em falar para essas crianças sobre Shakespeare, Verona, Romeu e Julieta. Olha, gente, eu sou uma adulta emocionada, assim, muito romântica. Enfim, né? O que eu mais comento aqui é comédia romântica. E esse papo me deixa, assim, com um sono inacreditável. Imagine crianças de 8, 9 anos que estão muito mais interessados em qualquer outra coisa, menos nisso, romance, amor. Eles preferem alimentar a cobra do que ouvir o que ela tá falando. Olha, acho que até... Mentira, eu só não digo que até eu, porque eu tenho horror a esse tipo de bicho. Sim. Mas qualquer outra coisa, meu irmão, é melhor que isso. E aí ela tá com essa viagem marcada pra Itália com o namorado dela, o Brandon. E ela tem tudo, assim, gente, milimetricamente planejado. É insuportável. Ela tem um itinerário que é impresso. Aí fica a minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento ao roteiro, que é: que ano é hoje? Impresso, gente. Por que ela imprimiu? E aí o planejamento é tanto, mas tanto, que o homem, o Brandon, o namorado dela, se assusta e desiste dela e da viagem. Né? Porque a vida é assim. Agora eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar aqui. Eu já fiz uma viagem com meu namorado, que a gente tinha as coisas tipo, super bem planejadas e que a maior parte do planejamento fui eu quem fiz. E ele não saiu correndo se assustando, igual o Brandon. Mas não era nesse nível dela. E eu tava assistindo E eu Amor tenho em Verona certeza que o teu com a não Lê. era impresso. Não era impresso, era no Trello, bem organizado. Ok, melhor. E eu tava assistindo o filme com a Lê, e ele ficou olhando assim, meu Deus, eu também não ia querer viajar assim, e eu também fiquei incomodada. E tipo, eu que faço planejamento de viagem, fiquei incomodada com esse planejamento dela, porque ela tem as coisas, tipo assim, o horário de cada coisa pensado pra ser feito. Eu fiquei, mulher, não é assim que se viaja. Tipo, a gente tem uma noção do que quer fazer. Quero visitar esses lugares. Deixa eu organizar as coisas por região pra facilitar o meu dia. Pronto, acabou. Não precisa ter o horário pra entrar e sair de cada lugar. Isso fica insuportável. Sim, ela é muito obcecada, é muito, muito chata. Muito. Mas enfim, além do Brandon e da Julie, também aparece ali pelo filme, em alguns momentos, o amigo dela, que é professor. Amigo de trabalho, assim, não parece que ele não é tão amigo dela, assim, pelo jeito. Mas aparentemente é o único que ela tem, né? O que não me surpreende em nada. Que é o Rob. Ele já tava sentindo esse término chegando, porque eu acho que ele viu esse planejamento antes. Eu adoro que tem uma aposta entre ele e o namorado dele. Se o cara ia ou não terminar com ela antes da viagem. Exatamente. Cara, ele com certeza viu esse planejamento, ele sentiu vindo, né? Porque... eu acho que faltou a gente falar que não só ela tinha essa viagem planejada, como a expectativa dela era ser pedida em casamento nessa viagem também, né? Sim. Claro, romântica e tal, lugar onde... Enfim. Ô, mulher, essas pessoas com as expectativas, assim, que dependem da outra pessoa... Inclusive, gente, fica aí a dica. Não crie expectativas que dependem de outras pessoas adivinharem o que você quer, né? Porque não é só uma questão, tipo, a outra pessoa tem que fazer uma coisa legal. A pessoa tem que adivinhar que você quer ser pedido em casamento naquele local, daquele jeito. É complicado, a não ser que você já tenha tido essa conversa com a pessoa, fica meio difícil esse processo de adivinhação. Mas enfim, acaba que ela decide por bem ir pra essa viagem sozinha, depois que o outro larga ela, né? Assim, aí o amigo dela fica, minha filha, tem certeza
Eu acho que eu iria. Tipo, se eu tivesse na mesma situação que ela, eu iria, porque eu já gastei meu dinheiro, eu já fiz o meu planejamento. Não, Eu faz vou. sentido. É que o amigo dela fica preocupado com, coitada, né? A situação. Mas eu senti que ela também não se abalou quase nada. Tipo, ela se abalou muito mais com as merdas que deram no decorrer do que com o término em si. Ela tinha mais expectativa com ficar noiva em Verona, lá onde supostamente a Julieta fez o seu grande discurso pro Romeu, do que realmente estar preocupada se o namorado dela realmente queria ter uma relação a ponto de pedir ela em casamento. Isso foi É, o menor dos problemas dela, né? exatamente. Eu acho que a menor das preocupações era este homem. E eu acho que o desfecho da história explica muita coisa. Mas enfim, a viagem é toda horrível. O voo, assim, um pesadelo, com criança chutando o banco dela, gritando, chorando. O voo atrasou também. Isso. Aí ela chega, a bagagem extraviada, claro, é o clássico. Ah, eu já passei por isso, é muito triste também. É, Pelo menos eu tava voltando pra casa já. Toda vez que eu viajo, eu fico com essa tensão no meu coração, juro por Deus. Nunca aconteceu, nunca passei por isso, até porque eu nunca fiz nenhuma viagem internacional onde é mais possível de acontecer. Mas toda vez eu fico nervosa quando a mala demora a aparecer. Eu acho que é um dos piores medos. E tem uma coisa que ela não fez e que é o conselho que fica pra todo mundo que vai viajar: sempre leva uma muda de roupa na mala de mão. Exatamente. E o que for muito importante, que não quer que perca, leva na mala de mão também. Porque da feita que tu despachou a mala, ela foi com Deus. O que tinha ali, se vai voltar, se não vai voltar, sabe Deus. E Exatamente. ela não leva nada. Ela tem que comprar a roupa dela tudo no aeroporto, ainda tem isso. Como é que ela compra um monte de roupa lá no aeroporto? Fica gastando milhões de dinheiro. Na verdade, no aeroporto ela comprou uma blusinha, né? Basicamente. Duas. Que foi a blusa um que casaco, sujou. uma blusinha. Foi. Já é muita coisa, já é uma fortuna no aeroporto. É verdade, no aeroporto é uma fortuna. Ela podia ter comprado só a blusinha. Eu tenho certeza que não tava frio assim. Na Itália. Não parecia, pelo menos. Pelas roupas que ela usa depois, inclusive. Sim. Mas, enfim, ela não consegue pegar um táxi. Em vez disso, ela vai pra casa lá que ela tinha alugado com um maluco. Não, outro erro. Como é que ela pega um carro qualquer com a pessoa que tá ali? Ei, quer carona? Não. Tô doida. Tipo, essa é a primeira parte da história que tem todo jeito de filme de terror que vai dar errado. Ela podia ser sequestrada ali. Uhum. Mas ela foi. Fácil. E aí, ela chegando na casa que ela alugou e tal. Ela chega lá, a porta não abre. Ela descobre o quê? Que já tem um fulano lá dentro. Que também alugou pro mesmo período. Isso, de novo, é premissa de filme de terror, gente. Eu já vi esse filme, chama Barbária. Tá lá no Star Plus, se quem quiser ver. Tá lá, fica a dicona, que eu acho que esse filme é até bem melhor que esse aqui que a gente tá comentando hoje, tá? Porque, olha, gente, tem todo jeito de filme de terror essa história, mas vira uma comédia romântica, sabe Deus como, porque os roteiristas queriam muito. Mas... Enfim, chega lá, eles começam a discutir quem tá certo, quem tá errada, e ela, como é a senhora planejamento, ela jura por Deus que ela tá muito certa, que é ela que alugou certo, ele tá lá errado, que o dele não tá certo, e ela insiste nisso, mesmo ele mostrando que a reserva dele tá toda certa também. Não, depois que eles batem, né, as coisas, que tá tudo certo, aí ela decide que ele que tem que sair e deixar a casa pra ela, só porque ela é a bonita. Exatamente. O problema é que ele, rapaz, ele não deita pra ela, não. Mas ela sabia que ela ia encontrar outro chato. Isso acho que foi uma das poucas coisas que eu gostei do filme, que também não é isso. Tipo, tá, gente, eles, avançando aqui, né, eles decidem que vão ficar juntos nessa hospedagem, coragem. Mas ele não sai abrindo mão das coisas e do conforto dele pra ela. Tipo, vai ficar aqui na cama. Ou então eu vou sair, procurar uma hospedagem pra ficar. Tipo, não, querida, chegou depois, paciência. O problema é teu. Exatamente. E ele ainda tenta dar uma enganada nela em vários momentos, né? Uma das coisas que ele fala é que o Júlio, que foi o responsável pela reserva, ele nunca aparece lá. Tipo, ele... eu já me hospedei aqui várias vezes, eu nunca nem vi a cara desse homem, que tu não vai conseguir falar com ele. E aí, no dia seguinte, o Júlio aparece lá. Silvio, que é o dono da casa. O nome dele. Silvio. Isso. E aí, ele não resolve nada. Esse homem, que ódio.
eu ia matar. Porque ele não resolve nada, a solução que ele dá é, ou gente, pode ser o destino. Por que você Já não me irritou divide? nisso daí. Exatamente. Eu tô com trauma dessa história, eu tô com implicância com a história de destino Desde o último filme. desde o filme do About Fate. Eu já tô meio assim com essa história. Aqui consegue ser Ai, não ainda quero mais pior. saber de destino. Exatamente. Aqui consegue ser ainda pior, daqui a pouco eu explico por quê. Mas pro final. O destino, dividam aí a casa e tal. E aí eles topam essa ideia maluca. Porque supostamente não tem outro canto pra se hospedar na cidade. Meu irmão, sei lá, ia me humilhar no hotel. Eu ia pra outra cidade. Exatamente. Maluquice. E aí eles topam dividir a vila, supostamente em paz, isso antes deles começarem a sabotar, né? Mas no outro dia, a Julie, ainda com a mesma roupa, acho que nesse já é o segundo dia dela com a mesma roupa, que ela não troca. Ela demorou pra tomar um banho, né? Demorou. Porque no outro dia, lembrando que ela tava suja de alguma coisa que derramou nela no avião, ela só trocou a roupa. E ela viajou, enfim, foi uma viagem longa. E ela não podia não ter caído nada nela no aeroporto, ela já viajou. Ela precisava chegar e tomar um banho. E isso não aconteceu, tá? No outro dia ela acorda e com a mesmíssima roupa que ela estava, ela sai pra turistar. E tudo tá errado, tem um monte de gente na rua. O itinerário dela vai com Deus, porque suja, cai no chão. E aí fica, ela percebe... de novo, não tem uma versão digital desse treco. E ela percebe uma coisa que, enfim, gera o óbvio, que ela não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tipo, tudo dentro do tempo que ela colocou, porque, enfim, imprevistos acontecem. Tipo, às vezes, 5 minutos atrás, ela perde um ônibus lá que ela ia fazer um passeio pela cidade. E é isso, querida. Por isso que a gente não enfia uma coisa atrás da outra. Exatamente. Achando não que tudo vai dar certo, né? Exatamente. E aí, ela volta derrotada dessa tentativa de turistar pela cidade. E aí ela chega lá e ela tenta, assim, na paz, conversar com um maluco. Só que, porra, ele tá ocupado trabalhando lá. Isso que ela não pegou, né? Ele trabalha com vinho, né? A empresa que ele trabalha faz exportação de vinho pra Londres, né? Que ele é britânico. E ele tem que provar os vinhos para escolher quais que vão ser comprados com exclusividade pela empresa que ele trabalha e tal. Toda essa história. Então, todo ano ele tem que ir lá para uma exposição de vinhos, provar vários para escolher. E ele tá lá, sentado, provando, anotando coisas, e ela chega para reclamar da vida dela, né? E ele, muito sem paciência, minha filha, para ficar ouvindo aqui teu chororô. Ele dá uns cortes nela e ela fica puta. E aí ela começa, a decisão que ela toma, com um conselho horrível que o amigo dela dá pra ela, que é, inferniza a vida dele até ele sair daí. Aí, gente, nessa hora o filme, ele me perdeu. Ele me perdeu completamente, porque virou uma grande novela das 7 da Globo. Foi isso, sabe? E uma novela das 7 ruim, né? Uma novela das 7 boa. Questionável, muito questionável. E aí acontece muita coisa. Ela faz a porta do apartamento ser trocada, ele não consegue entrar. E aí ele tenta entrar pela janela, fica preso. Ela, basicamente, nessa hora, nesse momento, ela faz ele ser preso. O que é muito além, porque o que ele tinha feito antes, ela, na verdade, tinha primeiro armado pra ele, porque ele tem alergia a gato. Ela tinha armado pra matar ele, né? Ela tava tentando matar ele, porque ela fez os gatos entrarem na casa. E assim, eu acho que vale falar que a rua que eles estavam, tipo, tinha uns 300 milhões de gatos, era uma comunidade de gatos, e ela fez todos eles entrarem naquele apartamento, era pra homem ter morrido já. Exatamente, primeiro ela tentou matar ele, e aí, com vingança, ele meio que, quando as roupas dela chegaram, né, a mala dela chegou, ele falou, opa, ela já foi embora, doem essas roupas. O dele eu achei bem de boa, eu achei bem feito. Pra quem tinha sofreu uma tentativa de assassinato, eu achei bem pouco, né? Aí, o problema dessa história é que em vários momentos eu sou obrigada a dar razão pra esse homem em qualquer coisa, porque ela é muito chata e muito doida. E aí, o que acontece também é que depois ela faz ele ser preso. Nossa. Enfim, aí fica muita briga, aí depois ele volta, né, pra casa. Não, e fica tanta briga
A ponto de, numa hora no filme, ter uma guerra de comida. Aí eu fiquei, gente, eu não tô É, acreditando nisso. O Valsir Carrasco dirigiu isso aqui. Porque, exatamente. como assim uma guerra de comida? Do nada. E eles sujam o apartamento que eles queriam tanto, entendeu? Destrói todo lugar que eles estavam dormindo, enfim. E aí a outra coisa que no meio dessa história toda, como ela ficou sem a mala, ela compra umas roupas novas. E aí, gente, é outro problema. Primeiro que ela tinha dinheiro pra comprar roupa, gente. Ela Depois tinha disso, bastante dinheiro. esse período até ela começar a vingança, até ela começar a querer acabar com a vida dele, já tinha passado uns 3 dias. E ela tava 3 dias com a mesma roupa sem tomar um banho, tá? E aí ela finalmente compra roupa. E meu irmão, essa parte eu vou deixar pra Juliana. Vai, amiga, reclama. Ai, gente, não dá. Tipo, olha, já tava tudo muito questionável nesse filme. A guerra de comida. Primeiro, ela aceitar ficar na mesma casa com um desconhecido. E aí, pra completar, ela faz umas escolhas super questionáveis de roupa. É uns vestidos horrorosos que ela compra. Que, sabe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver nem com o estilo dela depois que as roupas chegam. Não tem nada a ver com as outras roupas dela. E aí, isso me fez lembrar de Emily em Paris. Porque Emily em Paris, a Emily faz todas as cagadas que ela faz, a gente passa muita raiva com ela, mas pelo menos a vista é bonita e as roupas são bonitas, gente. Verona era a única coisa, Amor em Verona era a única coisa que tinha, a vista bonita. O resto acabou. Era só perturbação na nossa cabeça. Sim, é bizarro. E aí, depois de muito tretar e depois da guerra de comida, acontece o seguinte, ele descobre que ele tem uma vaga no hotel, então ele pode ir pro outro canto. E aí, a paz reina, né? Porque, agora que ele pode ir embora, eu posso gostar dele um pouco. E a outra coisa é que nesse momento eles estão na sacada da casa. Cadê os gatos? Não pode abrir uma janela no apartamento, os gatos invadem, e aí nessa hora que eles estão na sacada, não aparece um gato. Não faz sentido esse filme, gente. Olha, esse filme, ele tem muitas coisas a serem questionadas. Aí eles estavam lá na varanda conversando, parecia que tava tudo bem. E aí no outro dia eles vão até turistar juntos. Agora que vocês podem se separar, vocês decidem ficar juntos. E o trabalho dele, o que aconteceu? Sei lá. Aí eles vão, ela leva ele nos lugares que ela queria ir. Aí tem toda uma conversa insuportável que eu mal consegui prestar atenção, gente. Mas o resumo da conversa é que ela é a pessoa romântica que acredita em destino. Todo pipipopó. E ele, já, pelo contrário, é a pessoa que acredita que relacionamento é trabalho. As pessoas têm que, querer estar juntas. E aí é muito estranho toda essa história de destino. E aí eu entro no problema do... Porque, assim, About Fate, vocês sabem, quem já ouviu o episódio, me irritou bastante com essa história de destino. Porém, a questão é que em About Fate eu consigo acreditar naquele casal, porque dá pra acreditar que eles se gostam de verdade. Porque, meu irmão, se aquele homem não gostasse daquela mulher, ele é muito trouxa, porque ele tava dando tudo por ela, entendeu? Então dá pra acreditar naquele casal, porque parecia que eles se gostavam, porque eles estavam tentando ajudar um ao outro o tempo todo. Esse casal aqui, eles não se combinam em nada, e eles estão o tempo todo se atrapalhando. Inclusive, depois desse momento aí de turismo, ele leva ele pra um trabalho dele, né? Ele leva ela pra um trabalho dele. Eles vão lá numa vinícola e tal, e no final esta mulher... Ainda fez ele perder um negócio. Exatamente, a cereja do bolo é essa. Ela consegue fazer ele perder o negócio. E eu acho que uma coisa... assim, fica de boa. E essa transição que tentaram fazer, tipo, desse momento da sacada até eles estarem nessa vinícola que ele estava trabalhando, não convenceu, porque eles estavam se matando 2 dias antes. Eles estavam, sabe, guerra de comida. Exatamente. Não tinha nem 24 horas que eles estavam tentando se matar, cara. Que ela tentou matar ele. Aí do nada vira e parece um grande romance. E eles não têm química também, os atores, sabe? Tipo, não encaixa uma coisa com a outra. Tu fica olhando, não consegue acreditar, não consegue comprar esse casal. Não, eu achei, sei lá, forçaram muito. Eu acho que os atores também não são muito dos seus bons, assim. E aí... é bem difícil a gente comprar essa história. E outra coisa, não só, tipo,
não tinha uma química entre os atores, como ela é muito bonita e ele era muito mais ou menos. Mais pro menos até. Não Ele, pra consegui quem já comprar ele assistiu. como galã de comédia romântica. Pra mim foi muito difícil também, porque não sei se alguém da nossa audiência já assistiu Umbrella Academy, mas ele é o número 1 de Umbrella Academy. E, bicho, eu já tinha raiva dele lá. E aí não passou, entendeu? Porque ele tava atuando igual. Então não passou. Era a mesma pessoa. Eu fiquei tão incomodada com as roupas dela, mas eu também fiquei super incomodada com as roupas dele. Esse filme me irritou no nível que eu já tava com raiva da roupa que o homem tava usando. Exatamente. E aí rola todo esse momento, que aí finalmente rola um clima muito Forçado. convincente, assim. Entre eles. E aí eles voltam pro apartamento. Parece que, oh meu Deus, tudo certo que acontece. Aí, gente, o filme. Oh, já tava difícil. Quando a gente pensa que os problemas tinham acabado, não tinham. Acontece o seguinte: primeiro a gente descobre que ele tem uma ex que não é bem ex. Os reis, né? Que eles tinham terminado, estavam meio assim, brigados, só que ela ressurgiu lá, tipo, vamos voltar. E noiva já, que ela tinha até um anel no dedo. É. Mas eu confesso que daí pra frente eu gostei mais. Tipo, o pedaço que fizeram, eles brigando, depois eles se reconciliando, se apaixonando, eu não odiei. Achei tudo um saco forçado. Dessa parte pra frente eu achei mais interessante. Podia ter começado a partir daí o filme. Ficou um pouco melhor. Eu acho que podia ter menos briga, entendeu? A parte da briga foi extremamente exagerada. Se tivesse. E acho que os outros dois atores. Se apaixonado logo, entendeu? Tipo, conversado, oh meu Deus, envolvido. Aí a ex aparece. Beleza. Sim. Mas não, foi demais. E acho que os outros dois atores que apareceram, tanto a ex dele quanto o ex dela, eram mais carismáticos também do que eles dois. Tem esse detalhe. E aí o que acontece é que primeiro a ex do Charlie aparece. Ela é a Cassie, né? Que é britânica também. Ela trabalha com moda e ela é, né, toda chique, rica. Toda uma história. E ela é muito convencida, né? Eu gosto. Eu achei muito engraçado essa parte que a mulher fica tipo, sorte dele que eu quero voltar com ele. Tá certo. E aí eles voltam, né? Eles saem da casa e vão pro hotel e ela fica, meu Deus, graças a Deus, a gente vai sair desse muquifo. Porque ela fala super mal da casa. Ele vai todo ano pra aquele lugar, sabe Deus por quê? Porque não é falta de dinheiro, porque ele não parece ser uma pessoa pobre. Não é por motivos românticos, que nem a menina foi. Porque, enfim. Ela até questiona isso dele. Em algum momento, a Julie questiona o Charlie, que ela pergunta: meu filho, tu vem pra cá e vai pra aquela casa. Por quê? A casa aqui não tem ar-condicionado, não funciona o ventilador, é quente, tem os gatos tentando invadir e todo mundo vai pra lá. Fica aí o questionamento, a gente nunca descobre, porque o filme não desenvolve. Acho que nem ele sabe. E aí fica por isso essa informação. Ele, no fundo, é romântico. Acho que é isso que eles quiseram passar pra gente. Mas sei lá, eu acho besta. Eles vão pra esse hotel e a namorada dele tá tentando fazer umas reservas também em alguns lugares pra eles irem jantar. Nisso, corta já a cena pra Julie em casa, super mal, tipo, triste, arrasada. Ela ficou mais triste por ele ter uma noiva do que quando o namorado deu o fora nela. Terminou. Foi. E aí, pro desespero, né, dela, quem chega? O ex-namorado vara lá, nessa vila que ela tá ficando, e tipo, oi, querida, tudo bem? E aí? Vim aqui pra gente conversar um pouco, quem sabe voltar. E aí toda a justificativa dele querer voltar é muito bizarra. Porque ele basicamente fala, porque minha família gosta muito de você. Bacana, Anjo, mas e você gosta? Bacana, legal, mas quem vai casar com ela é tu, né? E aí meio que parece que ele vai... Ele quer voltar com ela só porque é conveniente, não é que ele gosta dela. Tudo bem que ela aparentemente estava com ele porque era conveniente também, porque ela não sofreu nada. Ela só precisava de alguém pra ser o Romeu da vida dela, era isso, gente. Era isso. E aí... Esse surto. Gente, ai que surto, olha. E aí eles saem pra jantar, né? Ela meio que tipo, beleza, eu tô aqui fazendo nada.
Aí ela coloca um vestidinho um pouquinho mais bonitinho, mas ainda um pouquinho melhor. duvidável. Isso. E aí eles vão jantar e olha só que coincidência, ó, roteiristas. Eles vão parar no mesmo restaurante que o Charlie e a Cassie, né? E aí, claro, a Cassie, muito sem noção. Ela não percebeu em nenhum momento o climão que está acontecendo ali entre os dois. Ela até falou, quando eles estavam no hotel, ela e o Charlie, ela fala, eu acho que ela tinha um crushzinho em ti. Mas é isso também, ela tá, sabe, paciência. Eu sou muito... a reação dela é, eu sou muito melhor, ele jamais vai ficar com a outra, em vez de ficar comigo. Eu admiro a tamanha confiança. E aí, ela chama os dois pra jantar com eles, né? E aí, cara, esse jantar... Porque, assim, é bizarro, porque os dois lá, a Cassie e o Brandon, estão conversando como se fosse um jantar perfeitamente normal, como se todo mundo estivesse normal ali naquele jantar. O problema é que não tá. Principalmente a Julie não faz questão nenhuma de disfarçar a torta de climão maravilhosa que está acontecendo ali. O cara até tenta, ele tenta muito mal disfarçar ali o descontentamento dele. Mas a Julie não, ela tipo, me dá aqui essa taça de vinho pra eu virar. E aí ela começa a fazer umas coisas que ele vai ficando super irritado. Tipo, ela vira a garrafa toda de vinho na taça e ele fica desesperado. Não é assim que se faz. Ela ainda pede um canudinho pra tomar o vinho dela. Tipo, completamente bêbada já, desequilibrada. E os outros dois, tipo, seguem, tipo, nada está acontecendo aqui, né? Eles estão conversando de boa, falando um sobre o trabalho do outro, achando... Tipo, o Brandon tava achando a Cassie incrível, maravilhosa, perfeita. E enquanto isso, ela também é a mesma coisa, achando o Brandon super interessante. Tipo, os outros dois lá que se lascam. Quem se importa? E aí, inclusive, nesse momento, aparecem duas meninas lá, querendo falar com ela, falando que dão apoio pra ela, não sei o que mais. Porque, eu tinha que esquecer de contar essa história, teve um momento lá da briga, da vingança, que ele expõe os diários dela. Olha como essa mulher é cafona. Não, aí ele foi baixo nível. Amiga, tentativa de homicídio e ele foi preso. Assim, eu ainda acho que tá bem de boa. E ela meio que vira uma atração turística à parte ali do lugar onde tá. Que todo mundo fica lendo os diários dela, aí as pessoas tomam partido a favor dela e começam a falar mal do Brandon na frente dele. E ele nem tá sabendo o que tá acontecendo. Sim, é bem bizarra essa parte. E aí, mas isso é bem rápido também, isso nem vira um problema, tanto não vira um problema entre eles, que logo depois, quando ele sai do restaurante, ela é completamente louca. Ele decide que esse é um bom momento de pedir ela em casamento. E aí, gente, essa hora é horrível, porque nesse momento ela vem com uma história muito esquisita, com um discurso esquisitíssimo. Que não dá pra entender nada. Ela tá bêbada, não tem que passar esse pano. Que tem que encontrar uma pessoa com uma estranheza que combine com a sua. Ele pergunta se ele acha ela esquisita. Eu fico, que garota? E aí eu fico pensando também, tipo, amiga, mas a sua estranheza combina com o outro lá, que vocês se odeiam, que você não tem nada a ver um com o outro. Não faz nenhum sentido. E aí, nesse momento que eles estão se pedindo, o outro tá pedindo em casamento, o Charlie já terminou com a outra no restaurante e já foi atrás dela. E o Charlie vê o momento ali do pedido de casamento e vai embora, só que ele, justamente porque ele vai embora, ele não vê o toco que o outro toma. Adoro. E aí tem o detalhe que ele passa, tipo, uma grande aventura, né? Que é atravessar o Beco dos Gatos. Que ele nunca atravessou antes, nos outros tantos anos que ele morou ali. Pois é, sei lá. Vamos que vamos. E aí rola esses, né? Obviamente a Julie não aceita o pedido de casamento, dá tudo errado. E aí o outro também já tá terminado com a Cassie. E o que acontece é que o Brandon e a Cassie se encontram depois. E é muito bom. E essa é a melhor parte, porque eles se encontram, daí eles falam, né, um pro outro que eles estão solteiros agora. E aí, tipo, o Brandon fala, nossa, mas por que ele terminou com você, que é perfeita? Como ele teve coragem.
E aí ela fala, nossa, você também é muito melhor que ela. E aí acaba que é o casal que faz sentido, são eles, na verdade. Melhor casal desse filme. E aí, nisso, o Charlie tá lá todo triste. Ele acha ainda que a Julie aceitou o pedido de casamento do Brandon. E ele tá numa fonte lá, que foi uma fonte também que fez parte do dia do passeio deles. E ele tá lá nessa fonte triste, e aparece o Silvio, que é o dono da casa. E fala, ele tipo, já chega na fofoca, né? Tipo, falou que ela não tá noiva. Vai contando tudo pra ele. Aí ele sai correndo e decide ir lá reinterpretar a cena do Romeu e Julieta. Um saco. Um saco. Um cara que não era nada romântico, que não acreditava em destino. Enfim, né, a gente já sabe o que acontece, né? Ela desce, fica tudo certo, eles ficam juntos. E aí entram os nossos outros questionamentos do e aí, meu irmão, que você mora nos Porque Estados agora Unidos? é isso, é um casal que as duas pessoas moram em lugares completamente diferentes. Um mora em Londres, outro mora nos Estados Unidos, se encontraram na Itália. Complicado, né? E aí vão fazer o quê? Mas assim, gente, a conclusão que a gente chega desse filme é a seguinte. Tem umas comédias românticas que é melhor a gente assistir sem prestar muita atenção, né? Porque quando a gente começa a pensar muito sobre o que tá acontecendo, dá muito errado. Eu acho que tem duas categorias de bobeiras que a gente comenta aqui. São as bobeiras que a gente se surpreende, tipo About Elementary, que é uma bobeirinha que é leve, que tá ali de boa. E aí tem várias, se tu parar um pouquinho pra prestar um pouco mais de atenção, tu te surpreende com as coisas que estão lá, porque vai te levar a refletir sobre coisas muito legais. E tem outras que é About Fate, Amor em Verona, que se tu parar um pouquinho pra pensar, meu irmão, fica difícil. Mas fica eu ainda acho complicado. que tem uma diferença em About Fate e Amor em Verona. Porque eu acho que About Fate ainda dá pra ir prestando um pouquinho de atenção. A gente fica, tá bom, já encheu o saco essa história de destino, a gente já entendeu. Mas dá pra ir. A gente até comemora quando eles ficam juntos no final. Sim, porque é finalmente, né? Porra. Agora, Amor em Verona teve uma coisa que me irritou muito, porque acho que tentaram fazer tantas reviravoltas na história que começou a perder o sentido. Tipo, a cronologia dos fatos não estava mais fazendo sentido. E aí tu não entende como que aquelas pessoas que estavam se odiando agora estão se amando em 5 dias. A coisa toda de Amor em Verona é que não é muito convincente esse casal. Eles também não tem entregam. isso. Eu acho que a pior coisa é isso. Porque em About Fate a gente acredita muito no que eles estão se gostando mesmo. Porque não tem como fazer aquele monte de loucura se as pessoas não estiverem se gostando de verdade. E em About Fate também, os ex são podres. A gente fica com raiva dos ex. Nesse aqui foi o contrário. A gente gostou muito mais dos ex. E dos ex ficando juntos do que do casal principal. Pois é. E é... Olha, gente, muito difícil. Assim, filme bobo pra deixar ali de descanso de tela, Esse é pra ver no domingo. Aí tu bota lá pra assistir e fica mexendo no celular, sabe? É esse filme, pra ficar bestando. Dá um cochilo, depois acorda e tá tudo certo. Exatamente. Porque, olha, se a gente parar pra pensar muito, fica muito difícil de acreditar no casal, assim. Eu já tenho uma certa implicância com essa coisa esse plot do pessoas que se odeiam e acabam ficando juntas. Eu só não digo que é completamente real, porque eu tenho exemplo vivíssimo gravando comigo podcast. Mas, assim, eu já não gosto desse plot em alguns filmes, principalmente quando vai a esse extremo, que eles se odeiam tanto, enfim, né, tentativa de assassinato. E eu acho que tem uma coisa também do tempo que eles estão, porque é uma semana. E não tem nada ao redor deles que obriga aquelas pessoas a ficarem juntos além do tal do apartamento. E que é uma coisa fácil de se resolver. É tipo só sair, vai arrumar outro lugar. Acho que isso também dificultou a gente acreditar na história. A outra coisa é justamente esse tempo aí, porque essa semana que eles vão ficar, porque é isso, ela vai ficar a semana inteira e ele vai ficar uma parte da semana. E de repente isso vira milhões de anos, né? Porque são só 3 dias deles, acho que só deles brigando são uns 4 dias. Quantos milhões de anos tem essa semana? E aí, tipo, o tempo que eles ficam se gostando, se a gente for se apegar à cronologia ali do filme, é um dia da semana inteira que eles passaram juntos. Incrível, meu Deus. E aí, é por isso que é difícil de comprar e tal. Mas assim, vou dizer que não é pra assistir? Jamais. Assista, gente. Mas é isso, é pra colocar no domingo, ficar mexendo no celular e não prestar muita atenção, gente. Porque se prestar atenção, vocês vão se irritar igual a gente. Sim, com certeza.
Fica aí a dica. Mas é isso, Mas a gente é não isso, vai se alongar mais aqui, senão a gente vai ficar falando coisas desagradáveis do filme, né? É melhor ficar aqui por esse momento. Olha, gente, pra quem... Itália, sempre bom de ver. É um ótimo cenário. Acho bonito. Eu tenho amigos que já foram e devem, se assistirem, vão Sim. ficar felizes, eu acho. Ou não. Então, ou não, né? Nunca se sabe. Mas é isso, gente. Até a próxima. Espero que no próximo a gente reclame menos. É isso, gente. Beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.